Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da temporada Donos de Arena. Hoje a gente recebe um convidado muito especial, ele que é daqui de São José dos Campos. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele, um pouquinho da Arena. A gente está muito feliz pela presença dele. Daqui a pouco a gente vai passar a palavra e a bola para ele, mas eu quero antes apresentar os meus parceiros, os hosts aqui para o dia de hoje, a Isa. E aí, craque? Oi, gente, boa noite. Vamos bater um papo aqui hoje, vai ser bem gostoso. Obrigado, Isa, você tá Imagina, aqui com a obrigada a gente. você. E ele, nosso fiel escudeiro, Igor Malvadão. Fala, rapaziada. E aí, Boa cavalo? noite. Beleza? Estamos aí em mais um episódio dessa temporada. Promete. E hoje é um episódio muito especial, né? É isso aí. Vamos pra Porque, cima. cara, sabe quem que a gente vai receber hoje? Ah, Suspense. O pai do Joaquim e do José, maridão da Maiara. Craque, jogou Rio Claro, Ituano, jogou em Santa Catarina. Tem bagagem ou não tem? porra, esse daí tem história, viu? E em quadra de areia é craque também. Ele é conhecido o seu Shark AU, estilo capoeira. Só tá faltando me carregar, né? Tá faltando Mas carregar. É isso. É isso aí. Obrigado pela presença. É o Rodrigo Celeste. Valeu, meu irmão. Obrigado, gente. Prazer. Bem-vindo. Obrigado vocês pelo convite, aqui com vocês. E poder bater esse papo aqui com vocês, contar um pouco da minha trajetória aí, de como tudo começou aqui na Arena Pôr do Sol. Muito bom. Rodrigo tá acostumado a dar entrevista, né? A gente vai aprendendo um pouquinho aqui e tal, né? Mas é diferente, né, Rodrigão? Você tá lá na hora do calor do momento. O homem do jogo. Aí vai dar aquela entrevista. Só fala o quê? Só agradecer a Deus. Graças a Deus, vamos agradecer a Deus pela jogada, graças a Deus. É diferente e também já faz um tempo já também, né? Então, faz pelo menos aí uns 4 anos que eu já parei de jogar bola, né? Então, a gente vai perdendo um pouco, né, a mão, assim. Com certeza, mas puxando esse gancho mesmo do futebol, a gente queria saber como é que começou a sua trajetória, como chegou até a Arena. Então, eu sei que tá relacionado aí com futebol. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu saí bem cedo de São José, né? Eu fui morar em Americana, foi meu primeiro clube onde eu saí nas categorias de base ainda. Depois eu acabei voltando no projeto que tinha em São José dos Campos do Rock Júnior. E aí eu fiquei um tempo, quando depois eu me profissionalizei também e voltei para o Rio Branco de Americana, onde eu comecei minha carreira como profissional mesmo. Depois passei pelo Nordeste, em alguns estados. Eu só não joguei para fora do país, mas acho que aqui no Brasil eu já fui para tudo quanto é estado. E falando um pouco da Arena, né? O ano de 2021, 2020, eu estava Pandemia, né? eu estava ali em Araraquara e foi onde a gente ficava muito recluso, né, Sim. pela pandemia e sobrava tempo para pensar num monte de coisa, né? E aí minha esposa estava grávida também do meu primeiro filho, né, onde ela ganhou em Araraquara mesmo. E aí eu pensava sempre numa arena, como eu rodei muito ali o interior, eu sempre acompanhei o futebol, eu sempre gostei do futebol. Então eu ia conhecendo as arenas que tinham ali por perto e conhecendo os campeonatos, né? Então eu botei na minha cabeça que eu queria fazer uma arena em São José quando eu parasse de jogar bola. Só que eu não imaginava que eu pararia ali logo depois daquilo por causa da pandemia, né? Onde eu comecei a arena e aí eu decidi que eu não voltaria a jogar bola. Então foi ali que eu comecei, eu falei, a minha esposa ela é engenheira, né? Uhum. Então eu fazia projeto na mão. Pra você Uhum. ter noção, eu pegava a caneta, desenhava o jeito que eu queria. E tudo com base em muitas arenas que eu via ali ao redor. Então eu fui visitar a Arena em Paulínia, Sim. Campinas, eu visitei umas 4, 5. E aí eu fui vendo os modelos que eles trabalhavam, né? São Paulo, eu visitei algumas também. E aí foi onde eu tive a minha ideia de fazer a arena, do formato que eu ia fazer. Eu não tinha um terreno, né, no começo. Então, assim, a ideia eu tinha tudo em papel. Tudo Sim. na caneta mesmo. E depois eu fui colocando em prática quando eu achei um terreno mesmo. Cara, e Rodrigo, a minha principal dúvida é exatamente o que você falou, que você não tinha ideia do terreno. E assim, eu acho que pra gente aqui, todos, a gente tem uma ideia de que a Arena Pôr do Sol o local dela, pra mim, é muito privilegiado ali. Eu também Né? concordo. Uma vista incrível e tal. Então, o que eu quero saber de você, assim, como vocês chegaram naquele terreno? Como é que foi Como o é que foi o processo? processo disso, cara? Porque Cara, ali é fora de série, mano. realmente ali foi uma coisa assim, foi uma loucura, né? Porque quem vê o terreno como ele era antes, ninguém imagina que viraria o que virou também, né? A gente sabe que tem aquela visão, mas era
uma área que a gente teve que fazer desmatar e depois fazer um replantio, entendeu? Onde a gente teve que fazer uma drenagem desde lá de baixo. Então, na verdade, a gente pagou por essa vista. Aham. A gente sabe que a gente teve um gasto muito acima do que fosse montar uma arena num local mais plano, um local mais próximo Sim. para fazer, porque ele era um barranco mesmo, realmente um barranco. Então, nós fizemos uma drenagem desde a linha do trem lá embaixo, Sim. onde pô, a gente perdeu um ano montando uma arena. Mas eu Cara, acho que que- essa parte de drenagem, isso é muito importante, porque eu que participo dos campeonatos, eu vejo que a Arena Pôr do Sol, mesmo que chova, fique chovendo, assim, bastante Sim. tempo, consegue jogar, consegue manter um campeonato, isso é bem importante. Então, e esse é um ponto que eu falo o que foi bom esse tempo que eu visitei as arenas. E eu comecei a pegar feedback, eu conversei com muitos donos de arena. Sim. E assim, às vezes você já fez a arena, né? Então, assim, você errou, é difícil você consertar aquilo ali, Consertar. porque é um gasto muito grande, Com certeza. entendeu? Então, eu fui pegando alguns pontos e pra mim não errar. E esse foi como eu montei a arena, já pensando, o meu sonho era levar um TAF, pra ser sincero. Então, assim, eu montei a arena com uma estrutura que poucas pessoas sabem, mas os meus postes, ele já tem caixas que eu viro ele pra montar uma quadra principal. Então, assim, eu já tinha pensado naquilo antes, com recursos para poder atender um TAF. Então, um campeonato de porte grande. Então, quando a gente fez isso, quando eu fiz isso ali, eu fiz tudo visando isso. A trazer os grandes eventos, a ter uma melhor drenagem possível para que... em temporada de chuva a gente sabe, eu sou de São José dos Campos, a gente sabe quanto chove Sim, aqui, começo sim. de ano, Difícil. final de ano. E você não consegue, você acaba que vendo que os quadros se empoçam mesmo. E hoje, graças a Deus, a gente colocou uma grande areia lá também, né? Uhum. E nós nunca precisamos usar um tratorzinho para soltar uma areia lá. A gente só recolhe a areia até o meio. É super quadra lá, né? Muita jundu. Não, mas é que eu achei bem interessante, porque eu joguei campeonato lá e eu falei, meu, muito legal, vocês comportam um campeonato Sim, sim. grande. E o TAF não tem nem o que falar, né? Foi referência aqui no Vale do Paraíba inteiro, litoral norte. E na arena de vocês sempre foi diferenciada ali na região, pelo local. E então, eu acho bem interessante vocês falarem da drenagem, é bem importante. Eu sou suspeito de falar, né? Pelo fato de eu frequentar muito a Arena Pôr do Sol. E não é porque o Rodrigo tá aqui, é algo que quem tá sempre junto comigo ali eu sempre falo. Não é demérito das outras arenas, tudo. Tanto que a gente bate um papo com os outros donos de arenas. Mas a Arena Pôr do Sol, sem sombra de dúvidas, é, se não, uma das arenas mais lindas do Brasil, Sim. né? Eu Então acho lindo. fica o Facilmente. nosso elogio aí pra vocês. Parabéns. Não sei se, né? Tipo, é uma coisa acho que vocês devem, obviamente, se orgulhar muito disso. Nesse quesito, né? A gente que é do futebol, mas eu queria que você falasse depois um pouquinho sobre os beach sports em geral, né? Também conectando isso. Mas é o que a Isa falou, essa capacidade mesmo, né? De comportar grandes campeonatos, pequenos campeonatos e assim por diante, né? Ter aquele pocket ali, né? Se precisar. Já tivemos então ali o TAF, né? Torneio Águia Futevôlei e o próprio LSK, Isso. que a gente teve um episódio agora recentemente E com de o beach Alessandro. tênis Né? também teve um grande, não teve? Nós trouxemos um campeonato que era da Hydra, né? Que foi na inauguração Sim. nossa. Acho que foi o primeiro campeonato profissional, primeira etapa profissional que teve aqui em São José dos Campos. Depois outras arenas acabou fazendo também etapa com profissionais, mas a primeira que colocou lá foi a gente. Muito top. Então, e aí assim, realizou lá, né? Rodrigo pensou nisso, pô, quero montar esse campeonato e tudo mais. Como que foi pra você? Obviamente, junto com a tua equipe, né? Da sua empresa ali. Vocês direcionaram, obviamente, cada um ali uma função e tudo mais, mas como que foi pra você isso? Né? Como que foi estar fazendo ali, então, começando desde o começo? Queria que você falasse um pouco disso. E também, porque a ideia também do nosso quadro é não só passar um pouquinho da sua realidade, mas inspirar mais pessoas ou trazer essa certeza, igual você foi tendo de ver outras arenas, do cara querer montar uma arena. Não no São José, pode ser também, mas fora do país, ou da cidade, do estado, enfim, que conhece você como jogador de futebol profissional, quer investir, né? Porque acho que assim, é uma coisa que você lá, né, com tudo que você angariou, né, na carreira como atleta, pô, vou investir nisso daqui, teve esse medo, esse receio. Então, assim, só para recapitular, então é essa questão, né, do Rodrigo, quero montar, conheço futevôlei, os torneios, já fiz,
E aí, como foi para você? Você investir, né? Saindo de atleta profissional, agora virando empresário. Ter essa arena belíssima como é que é essas dificuldades. Então, vai no seu tempo aí, mas queria que você falasse um pouquinho disso aí, pra gente passar pra turma aí também que tá acompanhando. Ah, eu acredito assim, cara, para quem busca, né, em qualquer área, né, fazer um investimento, eu acho que nada melhor que um conhecimento. Sim. Então, assim, era uma coisa que eu pretendia, eu sabia que eu ia ter um valor para gastar naquilo. Eu dediquei sempre minha carreira ao futebol. Então, depois, quando eu já não, como eu disse, eu não esperava parar ali naquela época, mas eu já olhava algo na minha frente, né, para pensar. Então, assim, eu fui buscar conhecimento. Eu acredito que em qualquer área você tem que buscar um conhecimento do que você vai fazer, ainda mais em investimento, onde a gente fala em dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro. Então, assim, a gente foi procurar, eu fui procurar, fui muito procurar. Depois, na verdade, a minha ideia inicial era fazer algo sozinho. Depois agreguei com mais sócios, né? Mas são etapas, né? A gente buscou um conhecimento, foi fazendo, a gente foi vendo aquilo ali tomando forma, e isso é gratificante. E quando a gente botou na nossa cabeça que a gente queria fazer o TAF, que era um campeonato expressivo, ou um dos mais expressivos aí do Brasil, Sim. e nós realmente fizemos, cara, você só cai a ficha depois que acaba ali. Só foram 4 dias de evento, começou numa quinta-feira, né? Acabou no domingo. Você rala muito, chega numa segunda-feira, você fala, cara, que evento. Porque você vê aquele reconhecimento da galera que participa, da galera que prestigia. Então você fica andando ali no meio, você vê, pô, da onde veio todo aquele pessoal? Tinha gente de tudo quanto é lugar. Sim, sim. Não era só aqui do Vale, não era só do estado de São Paulo. Tem gente de tudo quanto é lugar. Então você fala, cara, que evento que nós fizemos. E saiu tudo muito bem, da forma que nós planejamos. Isso é gratificante. Entendeu? Então você fala que aquele conhecimento que você buscou lá atrás valeu a pena. Entendeu? E lógico, você vai almejando mais coisas futuras, né? Pensando em, alguma coisa, você nunca vai estagnar naquilo, né? Então a gente sempre procura fazer algo depois diferente, vamos mudar agora, algo melhor. Pegando o gancho, a gente tá falando mais do futebol, assim, por eu ter jogado bola, então eu gosto mais do futebol. Mas a nossa arena também fez grandes campeonatos de beach tênis, onde é um público muito bom, é um público que a galera abraça muito mesmo, né? E nós fizemos etapa que nós botamos ali 430 atletas inscritos. Uma loucura mesmo, de muitos atletas inscritos. Então, assim, você vai fazendo esses eventos, vai trazendo esse pessoal para sua arena e você vai vendo quão gratificante é o que você foi buscar. Aquele conhecimento lá atrás, aquelas etapas que você foi passando. Pô, como eu disse, a gente fez uma construção numa pandemia. Onde eu acho que. Coragem. Exatamente. Muita gente falava isso pra mim. Mano, vocês são loucos. Vocês nem sabem, vocês vão poder abrir isso aí, inaugurar isso aí. Só que a gente tava fazendo ali, né? Na calma, quando pôde abrir, a gente abriu. Tanto que nós ficamos 1 ano em construção. E assim, realmente, como você disse, uma coragem mesmo. Você pôr dinheiro no negócio sem ter uma certeza, né? Não tenho certeza, mas você tinha um planejamento bem traçado para poder Sim, sustentar exatamente. isso, né? Exatamente. A gente foi fazendo, a gente fez um cronograma de tudo, né, do que a gente Sim. poderia fazer e até a finalização da obra, antes de finalizar, a gente já tinha um cronograma dos próximos eventos, para você ter noção, que já era esse do campeonato da Hidra, que foi o maior campeonato de beach tennis já feito aqui em premiações aqui no Vale, foi esse. E logo após o TAF, que o TAF nós fizemos, a gente inaugurou em outubro, e se eu não me engano o TAF foi em março. Então Sim. foi muito rápido, nós já fizemos maior campeonato de futebol. Loucura. Loucura, loucura. Mas muito legal, uma loucura É. boa. Com certeza. Eu vi não só mais campeonatos, puxando para eventos também. A Red Bull também faz eventos lá com vocês, de lançamento de produto. Juntou bastante atleta, bastante influencer da região também. Achei bem interessante. Queria saber como é que foi também nesse processo. Assim, nós temos grandes parceiros ali na casa, né? Hoje nós somos uma casa Heineken, né? Do grupo Heineken. E onde nós temos grandes parcerias com eles, né? Principalmente nos eventos musical, até em alguns eventos esportivos eles entram também, né? Como eles entraram nos últimos de beach tênis. A Red Bull é uma marca que tá com a gente em todos os esportes, assim, mas eles são mais seletos, assim, como podemos dizer. Então eles entram mais na parte de corrida, não entram muito Sim. no esporte, nos campeonatos. Então, assim, eles estão sempre fazendo um lançamento lá de um produto novo deles. Inclusive, eles têm mais uma data agora, que não me vem à mente aqui, agora em maio. Final de Sim. maio, mais um campeonato, mais uma corrida, né? É. Mais uma corrida. Então, assim, é legal. A gente está se associando com grandes marcas, né? A gente quer isso para nossa casa também, né?
E isso é importante para a continuidade do projeto também, né, Rodrigo? Porque a Pôr do Sol em si, foi isso que a gente estava falando, né? Ela já é grande não só pelo local e tal, mas eu acho que assim, por você já trazer desde o início parceiros grandes, você consegue atrair novos parceiros grandes, né? E aí, cara, é uma pergunta que eu queria muito te fazer, se você tem algum projeto grande para daqui a pouco, cara, lá para Pôr do Sol. Spoiler aí, Algum vai. spoiler Solta um pra spoiler pra gente, gente. porque, cara, todos os eventos que eu participei lá, que eu vou lá, tanto os eventos musicais, também de campeonatos, cara, a Pôr do Sol, pra mim, é referência aqui, sabe? Então, Já teve gravação de DVD lá. Teve Ah, gravação de fui do DVD, Fernando Fabiano, verdade, né? Fabiano, Sim, entendeu? tava lá, presente. Então solta um spoilerzinho pra gente aí, se puder. Então, agora mês de maio em diante, nós temos um planejamento aí já mais longo, né? Aham. Que eu posso dizer assim que nós estamos tentando, sim, ainda não tem data, né? Trazer mais um campeonato aí de alto nível, né? Do Aham. futevôlei, né? De referência nacional, né? E lógico, né? Às vezes a oportunidade que aparecem aí também que nós temos que, né? Abraçar, né? Sim, Então, muita gente conheceu a casa através desses grandes eventos que nós fizemos. De exatamente. um campeonato grande, de uma gravação de DVD, como nós falamos, que foram revistas que foram lá, muitos jornais passaram lá, rádio. E aí a gente mostrar, a arena é bem conhecida. Se eu não me engano, uma das coisas que foi muito gratificante pra gente, a nossa edição do TAF foi o número 37 ou 38, se eu não me engano. Foi 37, 37, eu né? acho. É. Tava na edição 40, 41, 3 edições à frente, e tinha pessoas falando da Arena Pôr do Sol. Então, cara, você olhava nos comentários, eu falava, cara, que top isso. Ainda teve aí essa questão ainda de ser uma etapa marcante, né? Pro TAF. Exatamente. Na verdade, na verdade não, assim, uma revelação também. Tinha sido até então, à época, a maior audiência que teve no TAF, do Exatamente. TAF no YouTube. Eu me Exatamente. lembro desse dia que aí eles foram coisa de. Eu lembro que estourou uma dupla também, o Indy Felipe, Felipe foi aqui foi lá. no eu TAF. lembro disso. A torcida abraçou muito Meu, eles, foi né? surreal. Todo mundo torcendo pra eles. Sim, foi muito. Exatamente. Nossa, foi emocionante esse dia. É algo que você mesmo falou, né? Mira, né? Faz um bom trabalho, uma base e o Planeja. resultado vem, né? A gente sempre, assim, a gente espera que dê tudo certo, que seja da melhor forma, mas a gente nunca consegue ter a certeza. A certeza a gente tem quando acontece ali. Então, pô, depois que acabou aquilo ali, a gente fala, cara, que top que foi isso aqui. Todo mundo elogiando. Assim, ninguém sabe das dificuldades que é trazer um campeonato desse Com porte. certeza. Só que hoje você encontra as pessoas e todo mundo acha que é tão fácil que fala, cara, vocês não trazem de novo, Sim. né? Porque foi tão bom, né? Nossa, E a gente sabe a sabe responsabilidade. exatamente o quanto é difícil É. trazer um campeonato assim. Ô, Ícaro, eu queria mudar um pouco de assunto, porque, assim, eu queria perguntar qual é a dificuldade, Rodrigo, de gerir o beat sport, né? No caso, todas as categorias que você tem lá, em termos de professor, aluno e tal. Essa gestão que você faz lá, se é muito difícil, se você fez algum curso específico para poder conseguir gerir ali tudo certinho. Então, O eu dia a queria... dia, né, É, da o dia a arena. dia da arena, porque a gente sabe que não é fácil, né? É muita responsabilidade que você carrega Acaba ali. que é sua casa, né? É, Você É, passa mais tempo lá do que na sua exatamente, casa, né? exatamente. Assim, cara, eu não fiz curso, né, sobre Sim. isso, mas eu tenho grandes amigos aí que hoje trabalham em arenas também, e eu tenho alguns amigos até fora da cidade aqui, né, em outros lugares. Foram através deles que eu fiz esse conhecimento também. E aí você vai pegando ideias, né, como fazer isso, fazer aquilo. E muitas coisas a gente aprende também com o dia a dia, né, cara? Não tem como. Sim. Hoje, nós tivemos grandes aprendizados. Queria até deixar um abraço para ele com o Gui, né? O Gui de Uhum. Brasília, que é um grande parceiro meu. Um professor e atleta profissional que trabalhou na Arena há mais de um ano. Então, assim, era um cara que eu conheci na Arena. Aprendi muita coisa com ele, né? Embora ele seja mais novo que eu, mas é um cara Aham. que ele tá no esporte. Então, a gente pegava muitas ideias do esporte ali em si, né? da vivência dele, Da né? vivência dele. E isso foi algo que foi agregando muito pra gente no dia a dia, da forma de tratar ali, de fazer acontecer com os alunos, de fazer acontecer com os professores. E a gente sempre
prezou muito por isso, né? Prezou muito por isso. Hoje, a parte nossa do beach tênis, eu tenho um professor também que ele é responsável, que é o Pedro Vilela. Ele tem a empresa dele que é a Merak. Uhum. E é um professor que, pô, muito capacitado. Está com a gente desde quando nós abrimos. Na verdade, ele tá desde antes de abrir. Porque a gente já tinha fechado com ele antes de abrir a arena. É um professor que, meu, dispensa comentários. Ele é um cara totalmente fugiu a Metódico, palavra, né? metódico. É. Entendeu? Então ele faz do trabalho dele ali, ele já especifica o que ele vai fazer Sim. na semana, deixa tudo certinho pra ele fazer. Organizado, né? Ele é muito organizado, entendeu? Então Isso- ele é isso uma é referência interessante. realmente aqui. E lógico, a gente tinha o Gui que passou com a gente, e nós tivemos o Vitinho também, um grande menino, atleta profissional também. Chamava bastante aluno também. Eu Exatamente, os lembro meninos disso. têm uma bagagem para ter alunos ali. E a gente aprende muito com esse pessoal, né? A gente sabe que gerir pessoas é difícil. E É o mais difícil. aí foi importante isso também para Pôr do Sol, porque o Gui e o Vitinho carregaram também o nome da arena para os campeonatos, Exatamente. trouxeram uma visibilidade também legal para a arena. Então, assim, também não foi só a questão ali nas aulas, foi a questão, Sim. tipo assim, Não, divulgar. inclusive, eu acho que, se eu não me engano, o primeiro campeonato que o Gui foi campeão do TAF, ele estava com a gente. Sim. Nós colocamos uma placa para ele lá até. Cara, que da Mas eu hora, acredito mano. que pessoas conectam pessoas. Exato. Então, Sim. E uma coisa que foi bem bacana, que quando nós estávamos com os dois professores lá, o Gui e o Vitinho, Sim. os dois jogaram um campeonato junto do LSK e foram campeão Verdade. dentro da nossa casa. Verdade. E isso foi um negócio muito marcante também, porque, pô, todo mundo tava torcendo pra ele dentro da arena, pra eles, né? E aí Na os casa meninos, deles. e os meninos conseguiram ser campeão ali Aham. dentro, né? Então são coisas são marcos que vai ficando pra história de uma arena, né? Sim. Pô, não somos uma arena tão antiga, né? Mas temos, assim, bastante coisas ali a contar, né? Bastante história já feita dentro da arena. Uhum. Sim. Acho interessante a gente falar também, lá no local tem um espaço de academia, né? Sim. Funcional. Como é que chegou a parceria entre vocês? Nós conhecíamos já a Peralta, É né? Peralta, né? Ela tem, um nome nesse ramo dela aí absurdo aqui na cidade, né? Ela já trabalhava em outros lugares, né? Que ela já tinha esse negócio dela. E quando nós pensamos em montar o negócio, nós pensamos em trazer marcas, nomes, pessoas que agregariam muito pra gente. E ela, nesse ramo, ela era uma referência muito grande. Ela é ainda uma referência muito grande. Hoje ela tá morando nos Estados Unidos, mas ela continua com a academia ali dentro. Mas ela é uma referência muito grande. Então, assim, nós fomos atrás dos melhores, né? Pra Sim. tentar colocar na arena. Não, e acaba chamando outro público também, porque eles fazem o funcional ali, não é só a pessoa que joga futebol, só o vôlei, beach tênis. O funcional é muito legal, que eu fiz no evento do Red Bull, e a galera vai e continua, né? A fazer o Exatamente, funcional a lá. galera gosta do funcional e outra, ela puxa um funcional na areia também, então às vezes ela tem um público que ainda não conhece os esportes de areia, e aí vai ter o contato com a areia, porque normalmente a galera que é mais leiga acha que é uma areia de praia, não é uma areia já específica pro esporte. Sim. E aí põe o pé naquela areia e fala, meu, que isso? E aí começa uma pessoa que tá ali, puxa pra gente, uma pessoa que tá lá treinando com a gente, pô, acho que vou fazer um funcional agora, fazer um fortalecimento. Então eu acho que a Peralta é uma grande parceira também, que está com a gente desde quando nós abrimos ali, e agrega muito pra nós ali dentro. Não, Rodrigo, e como a gente conhece a arena também, queria que você falasse um pouquinho, até uma oportunidade até para o pessoal que ainda não conhece a arena. Quando você fala, inclusive, parece que o seu nome tem um arroba da sua arena, tá? Só para você saber aí a produção. Agradecer a turma aí, o Lucas, o pessoal tá acompanhando aí. Mas tem alguns espaços, né, que vocês disponibilizam para eventos corporativos, para aniversário, tudo mais, churrasqueira. Tem uma parte nova, né? Queria que você falasse um pouquinho aí, né, até para o pessoal ter conhecimento. E aí, vamos dizer, mais uma aposta, né, Rodrigo? Você fez mais uma melhoria ali, mais dinheiro. Como que é esse desafio? Você entende que aí, então, um recado aí para os donos de arena, é isso, estar conectado a mudanças, melhorias. Exatamente. Na verdade, tudo a gente vai indo de acordo com a demanda, né? Então, assim, a gente vê que ali é um espaço, como vocês mesmo falaram, né? É um espaço muito bonito. E a galera hoje em dia procura muito fazer um aniversário ou um churrasco, uma área mais aberta, Sim. uma vista daquela ali que é muito privilegiada. Então, nós acabamos fazendo esses espaços, né? Privativo, pra galera estar comemorando seu aniversário ou fazendo uma confraternização que no final de ano a gente faz muitas confraternizações de empresas. Sim.
Sim. Já fizemos de CTA, de ITA, de grandes empresas lá dentro. Então, assim, a gente começou a se adaptar a eles também, né? A um outro mercado, porque normalmente essas confraternizações de finais de ano é durante a semana. Então, são dias mais tranquilos na arena, onde você consegue atender eles 100%, fazer um negócio muito personalizado para cada empresa, né? Então, assim, nós temos esse lado de estar fazendo esses eventos corporativos de acordo com a demanda da empresa, entendeu? Sim. Então, eu não vou me limitar a mostrar para eles o que eles querem, o que eles querem não, o que eu tenho. Não, vou atender o que eles querem, entendeu? Então, foram coisas que nós fomos aprendendo ali no dia a dia, fomos criando esses espaços, né? Por último, nós criamos aquela outra churrasqueira lá em cima, na quadra 7, né? Onde Sim. o pessoal aluga muito, quase todo final de semana praticamente é alugado para fazer aniversário, churrasco, e já pegam a quadra junto, né? Fica Espaço é bem bem, completo, né? fica É. bem privado ali para quem quer uma exclusividade ali, né? Na quadra, né? Então a gente acaba, assim, a gente sabe que nós temos mais projetos para fazer lá dentro ainda, né? Mas tudo envolve dinheiro, pois é uma arena grande, né? Então tudo é muito dinheiro. Então tem que ir com calma também. É. E os patrocinadores ajudam muito isso, né, Rodrigo? Você ter lá parceiros, como você citou, Heineken, você ter outros agora que a gente vê algumas marcas lá que ajudam diretamente e indiretamente também nas despesas fixas, né, que você tem ali. Como eu te conheço, então a gente vê lá você palpa toda a obra mesmo, né, Rodrigo? Subindo, descarregando as coisas, subindo com garrafa, voltando. O quanto isso traz para você de gratificante, de desafio, e que você pensa aí que com esses parceiros, esses patrocinadores, isso ajuda aí para o seu negócio? Ah, eu acho que a gente, com certeza, né? Em qualquer negócio, esses apoiadores, esses patrocinadores, eles fazem parte do seu negócio, né? São pessoas que não só às vezes frequentam, mas para eles te apoiarem, te ajudarem, é porque eles acreditam no seu projeto, entendeu? Então, assim, mostra que o seu caminho tá certo, você tá trilhando um caminho certo. Então, como eu disse, eu tenho grandes marcas que apoiam a gente. Além dessas marcas, pô, eu tenho o Marcelinho da Suplemento, o Renato da Flor de P, que dispensa comentário também. Então, são pessoas que apoiam a gente, não digo mensalmente, mas ali diariamente, né? Tá sempre ali, tá expondo a sua marca ali dentro, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é de conseguir essas pessoas, né? Pra estar do nosso lado apoiando. Não é todo mundo que fala, vou entrar numa arena ou vou entrar num escritório, num consultório. Tem gente que é mais, né, mais cauteloso, assim. Então, assim, são grandes nomes que ajudam a gente ali diariamente. Cada um, lógico, nos devidas proporções. Mas todos estão de extrema importância ali para o funcionamento da arena. Justamente falando sobre o que o Ica falou sobre fomentar, né, essa parte de empreendedorismo, como é que foi achar esses parceiros? Como é que foi o processo? Porque às vezes a gente não sabe onde começa, né? Sim. Assim, nós começamos ali com um parceiro, na verdade, né? Que foi a Heineken, onde nós fomos em busca deles, né? Era uma parceria menor, mas eles já entraram com a gente na casa. Eles acreditaram num projeto que poucas pessoas acreditaram quando viram o que era o terreno. Aham. Isso que foi um negócio engraçado. Porque eles desceram ali, eles viram e não acreditaram que aquilo ali viraria uma arena como virou. Mas eles acreditaram ali e começaram com a gente ali. Depois nós fomos lapidando, e aí é o que a gente fala. Nós estávamos até comentando ali fora, né? De qualquer evento que você faz, deixa eu dar uma dica aí pro pessoal. Qualquer tipo de evento que você faz, você tem que expor o máximo as marcas. Porque são elas que estão fazendo o evento. Você só está organizando. Quem está fazendo acontecer são as marcas. Então a gente fala, vamos falar de um futevôlei. É lindo ver o Malvadão dando Shark Attack. Mas é legal pra ele, pra quem é amigo dele ali, mas pra uma marca, ela quer ver ela posicionada. E eu, como dono da casa, quem vai ajudar eu fazer esse campeonato não é o Shark Attack dele. É o quê? São as marcas. Então eu tenho que mostrar as marcas. Porque se eu não mostro, é legal, eu fiz aquela edição do evento. Mas aquela marca, ela não vai se sentir importante naquele evento. E ela não vai entrar mais comigo naqueles eventos. Entendeu? Então, o ideal e foram coisas que nós fomos aprendendo com o tempo ali dentro, né? Feedback, procurando conhecimento, que eu falo sempre, de ir atrás e ver. Temos que posicionar as marcas, mostrar mesmo as marcas no máximo possível, ativar o máximo que nós pudermos, para que eles se sintam importantes dentro daquele evento. E, Rodrigo, o que a gente pode esperar da Pôr do Sol nos próximos anos?
Assim, é difícil ter uma trajetória tão longa assim, né? Falar tão nos próximos anos, né? Mas, assim, a gente sempre procura uma melhoria, né? Nós temos as ideias de fazer algumas mudanças até grande lá na arena ainda, né? Aham. E visando melhorias em campeonatos, de acordo com o que nós fizemos. Como eu te disse, né? Fizemos grandes eventos, mas a gente sempre sabe que pode melhorar em algum ponto. Nesses eventos nossos também, que é musical, que Uhum. nós temos todos os finais de semana, né? Sábado e domingo. Ai, meu namorado adora esses eventos. E já entrando nesse assunto, Rodrigo, eu queria perguntar a importância desses eventos para a saúde da arena, né? Assim, cara, a gente vê muito o quanto é difícil você montar um campeonato. O quanto é difícil você conseguir, que eu falo, esses patrocinadores, né? E, e uma forma de você também ter essa rentabilidade ali dentro, Sim. não só com o Day Use, é com esses eventos, entendeu? É fazer com que o seu público ali, o seu cliente, ele jogue um Day Use, mas ele passe mais tempo ali dentro. Ele fique para um pagode, ou para quem gosta de um sertanejo, entendeu? E fique ali num ambiente Sim. legal, né? Então a gente acabou casando isso, pois a gente sabe o quanto é difícil ter um campeonato todo final de semana. Sim. Se eu tivesse um campeonato, eu viveria só disso. Eu faria todo final de semana um campeonato. Mas a gente sabe que isso é impossível. Entendeu? Ninguém consegue fazer isso. Então, assim, nós somos casando. E a gente também não quer fazer uma arena que fique focada 100% em música. Sim. Então, a gente sempre fomenta o esporte. O beach tênis, o futevôlei, que são os mais fortes ali. Então, assim, nós fazemos 2 etapas de beach tênis todo ano, que é nosso mesmo. Temos os futevôlei, tem os campeonatos que nós trouxemos para a arena, que nós vamos buscando, né, atrás de alguns. Alguns vêm atrás da gente também, né, por ter essas referências de grandes campeonatos que nós fizemos. Então, a gente tenta ir intercalando, né, fazendo um calendário longo. A gente faz um calendário longo de campeonato, mas vamos intercalando também com as músicas, né? Fazer Uhum. às vezes um evento musical maior, como foi feito o DVD, né? Um evento maior, onde você traz um público diferente, bastante gente, porque quanto mais pessoas conhecem sua casa, né? Mais coisa você consegue almejar ali dentro ali. Sim. Cara, e enche de orgulho, né, Rodrigão? Acho que todo o trabalho que, querendo ou não, a energia também em geral, né? Você vê a casa rodando e sabe que dá trabalho, não pode desligar um momento, né? Tem que estar sempre ali em cima, né? Mas a gente vê também, né, um ambiente familiar, onde eu levo meus filhos, né? Os seus também Eu frequentam levo o muito meu lá. também, que eu sou pet friendly, né? Mãe de pet. Aí ele adora também. Acho que esse é o objetivo também, né, Rodrigo? Né, no sentido de estar tendo essa inclusão também, né? Um espaço, como você mesmo falou, né? Família, de competição, esporte e tudo mais, mas sobretudo essa questão, né? De conexão, né? Com as pessoas em si, né? E pegando esse gancho até que você falou, essa é uma das coisas que nós queremos fazer lá, que é uma melhoria, é conseguir trazer mais ainda a família, entendeu? Mais tempo, é montar uma área kids melhor do que nós temos, que é um espaço pequeno, uma área kids mais próxima do bar, onde o pai consiga mesmo ficar lá passando tempo no bar com a mãe, a criança ali perto, entendeu? Que eu acho isso importante, né? E isso é o lado que traz a família, que traz o pessoal do final de semana pra estar jogando um day use, tranquilo com a criança brincando, entendeu? Como o Ícaro citou no começo, eu tenho 2 filhos pequenos aí que quando vai na arena, eles viram a arena de ponta cabeça. Eu já vi. Então, assim, eu preciso de uma área kids pra eles, né? A gente brinca, né? Então, mas a gente sabe que isso é uma demanda, né? A gente acompanha muito, a gente tenta dar o máximo de atenção nas redes sociais nossas, eu pegando feedback do pessoal, Instagram, vendo o que eles acham dessa melhoria, de tal melhoria. Então a gente já tem alguns pontos que a gente sabe que a gente precisa fazer, né? A gente não quer estagnar no que nós temos. A gente quer Sim, sempre buscar uma melhoria ali dentro. muito top. Cara, o papo tá bom, mas, cara, a gente explorou bastante coisa, foi muito legal. Antes ainda né, da gente depois passar a bola para meus parceiros aqui. Mas a gente quer entregar, Rodrigo, até recebe aí em nome da Arena um mimo, aí o Malvadão faz a gentileza aí. É um boné nosso aqui. Ah, Você esse guardar boné lá aqui, filho. Isso é edição Vai. exclusiva, hein? Guardado Aí, pra ó. você esse daí. Top, hein? Aí, ó. Obrigado, gente. É um mimo que eu agradeço você mais uma vez, meu parceiro. Fenômeno. Não sei se meus parceiros aqui querem fazer mais uma pergunta, mas assim, queria que você desse algum, né, um fechamento aí, né,
um recado final, né? Agora é o seu momento. Mas falar um pouquinho aí pro pessoal de aula, o que tem, o que não tem, o que vale a pena estar explorando ali também. E a dica para esse empresário, né? O que tá fazendo, precisar de algum alô também, né? Ser aquela arena referência que você comentou, buscar alguns lugares. Como que faz o contato com você. Endereço, acho que vale, apesar de ter o arroba aí, mas dá um alô aí. O arroba, acho que você solta de novo aí, ô Lucão, por favor. Manda bala. Tua câmera é ali, ó. Ah, aquela lá. Primeiramente queria agradecer vocês aí pelo bate-papo de hoje, né? Acho que é importante a gente estar falando um pouco da nossa casa lá, né? Da Arena Pôr do Sol. E assim, cara, uma coisa como eu disse no começo, independente do setor, da área, eu acho que o conhecimento é tudo. E da mesma forma que eu fui buscar e eu conheci muitas pessoas que foram donos de arena mesmo, né? Que o cara foi muito franco comigo, foi fantástico comigo. Eu não tenho como Vaidade, posso dizer, essa vaidade de, tipo, não contar, de não ajudar. Como eu ajudei o Clube Santa Rita, né? Com o pessoal de lá, fazer as drenagens deles, porque eu já tinha esse conhecimento, eu já tinha feito. Eu indiquei fornecedores, entendeu? Então, assim, cara, o que a gente puder passar pra frente pra fomentar, ainda mais a gente sabe que é o esporte isso. Quem ganha é o esporte. Sim. Entendeu? A gente não pode levar pro lado de concorrência. A gente tem que levar pro lado que tá fomentando o esporte. Quanto mais jovens a gente conseguir colocar nesse caminho do esporte, é melhor. Eu saí do esporte, né? Eu vivi do esporte desde pequeno. Então eu sei o quão foi importante isso pra mim, pra minha vida, pra minha carreira mesmo, né? E virar o ser o homem que hoje eu sou, ter minha família. Então a gente sabe a importância do esporte pra isso. Então buscar o conhecimento em qualquer área é primordial. É o que vai te sustentar aí pra você fazer as escolhas certas na vida mesmo. Top. Ravadão, contigo, quer dar um recado final? Dar um alô pro Cara, Rodrigão? eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse segundo episódio da nossa temporada. E não podia ser diferente. O episódio hoje foi fora de série, com um cara fora de série, que todas as vezes que eu encontro com ele, a gente tem sempre essas conversas da hora, ele sempre abre a minha cabeça para muita coisa. Então, Rodrigo, foi um prazerzaço te receber aqui, irmão. Espero que você volte mais vezes aí com a gente. E é isso. Valeu. Isa? Eu queria agradecer também pelo bate-papo, o que você falou, conhecimento. Saber escutar também. Exato. É muito importante. E que empreendedorismo tá na família de vocês, tá na veia também, né? Tem que nascer um pouquinho para planejar tanto assim. É muito legal de você passar seu conhecimento e eu agradeço por hoje, agradeço o Ica também. Pô, foi uma Obrigada. aula, né, Isa, que a gente teve do Sim. Rodrigo. Ele fala bem, né? Pontua É bem. bem claro, né? Sim, é bem Cara, interessante. todas as conversas que eu tive com o Rodrigo foi exatamente assim, cara. Ele passa a informação muito clara e foi muito da hora mesmo, sério mesmo. Amém. É isso aí. Cara, a gente orgulha muito de vocês, da sua trajetória, você como pessoa, principalmente pai de família. Desejo muito sucesso. De alguma forma aí a gente puder estar colaborando, assim como vocês sempre colaboraram. A gente já deixou caixa lá de campanha da agasalho nossa. E dentre tantas outras, né? De atletas que a gente recebeu aqui em São José, que veio para o podcast, foram lá. Pô, os caras, não, fica aí, então não cobrou nem daí uso do cara, teve churrasco, vocês acolheram. Então, assim, pra turma aí, realmente fomentam isso, né? Tive uma experiência com uma arena lá em Foz do Iguaçu, Arena Templo. E, cara, perfil semelhante ao seu, eu lembro que eu tive lá um acolhimento, assim, surreal, né? Assim, óbvio, cada um vai ter o seu jeito, a sua forma, tudo mais, mas tenho certeza que o jeito que vocês são, essa vibe aí, sem sombra de dúvidas, é o caminho certo. Quando a gente fala, quero chegar lá, acho que vocês são esse caminho e desejo que vocês continuem e principalmente Deus abençoe. Valeu, obrigado, Valeu, gente. Rodrigão. Obrigado, viu? Quer mandar um beijo pra alguém aí, Rodrigão? Não, manda beijo pra ninguém. Vamos dar um tchau na câmera no meio aqui, ó, pra nós encerrar aqui, ó. Tchau, galera. Tchau, tchau, valeu. galera. Valeu. Até a próxima.